Sabe dizer se Getúlio chegou aí? Getúlio? Eu cheguei já. Getúlio já saiu da Copa? Getúlio só sabe ficar na Copa? Getúlio é osso, mano. Quem é Getúlio? É um filho que eu arrumei. Depois de velho, arrumei outro filho, mas esse filho é complicado. Trabalhoso, homem. Pelo amor de Deus. Esse aqui é bom. Getúlio, onde é que tu tava, Getúlio? Tava por aqui, só esperando pra iniciar a gravação já. Era? Você parece estar com mais disposição. Hoje cheguei assim, foi 1 hora mais cedo. Foi. É estranho, realmente. Nunca vi isso nesse tempo todo você tá comigo. Tô hoje bem acordado, bem energético. Eu posso acreditar que você está passando por um processo de mudança? Tô sim. É verdade? Você está diante de um grande amigo aqui, tá certo? Pastor Flávio, viu? Você veja bem. Ou então eu vou falar com o seu pastor Costa Neto, viu? Vai ver se você entra mais na linha, tá certo? Pode falar com ele. Getúlio é o Severino. É mais ou menos, porque eu gostaria muito que fosse. Mas eu tenho dificuldade de fazer uma coisa, vai ali fazer tudo. É Vai difícil. conseguir, Mas eu tenho fé. E aí, tudo ok? Tudo ok. Já tá rodando aí? Por que você não avisa antes? Eu gosto de você. É, bem natural. Bem-vindos Pronto. Queridos, bem-vindos ao Zona de Desconforto Podcast, esse podcast que tem por base trazer insights, trazer essa partilha de empresários, os desafios que cada um passa. A ideia aqui é te potencializar, te impulsionar a viver o melhor que Deus tem para você. E claro, a gente fala de vários temas. E hoje, aqui de uma maneira muito especial, eu estou recebendo meu irmão, meu amigo e meu pastor também, pastor Flávio Façanha. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? É uma satisfação, meu amigo. Temos uma história longa e, assim, um privilégio estar aqui com você. Eu espero que não seja tão desconfortável assim, né? Vai não. Fique tranquilo. Você é pastor, você não está acostumado a desconforto, Você já me assustou aí com as prévias, já. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu tenho que fazer alguns agradecimentos Sim. aqui para aqueles que estão conosco, os nossos parceiros. Em primeiro lugar, um agradecimento a mim mesmo, né? A PLA, Performance, Liderança e Aceleração, né? Essa mentoria que tem hoje contribuído com muitos empresários. Agora também nós lançamos aí semana passada o Método Íris, né, com a nossa bispa e a nossa pastora Rose. Eu vi. Né, que é um produto exclusivo para mulheres, né, ficou um negócio bonito demais. Às vezes as pessoas falam, mas por que só são 40 pessoas, é muito restrito? Não, elas também vão ter, assim, também vai ser transmitido online também, ou seja, o ticket baixinho, que dá acesso para todo mundo. Sim. E tal. Então, você que quer garantir a sua participação no Método Íris, vai lá no nosso Instagram, @PLA Codex Program, acessa o link e você vai ser muito bem atendido. Agradecimento especial também à Vivace Conceito Imobiliária. Vai comprar um imóvel? Vivace. Eu recomendo, queridos. Corretores com total segurança, Vivace. Eusébio Fortaleza, é lá. Também um agradecimento especial à Apex Business School, levando empresários a grandes conexões fora do Brasil e no Brasil também, tá? Então, quer conhecer a China, Vale do Silício, Inglaterra, né? Londres, Dubai, grandes conexões em São Paulo, Florianópolis, acessa a Apex. Cadê a Apex? Você não virou a Apex, tá aqui a Apex. Acessa a Apex lá no Instagram também e pega mais informações. Eu, inclusive, vou estar levando um grupo com a Apex para a China em abril do ano que vem. Então, garante sua vaga, você que quer ir com a gente. E para finalizar, um agradecimento especial àquele que me faz confortável no desconforto, né? Que é o homem do sapato, meu amigo Jonathan. Você que é homem, nunca esqueça que o sapato fala muito a seu respeito. Então, quer ter uma experiência fora da curva? Vá no Homem do Sapato. Rio-Mar e Senador Vigílio Távora. Você vai chegar lá, só ele olhar pra você, ele já fala o tamanho do seu pé. O sapato chega primeiro. Né? Rapaz, é impressionante. Rapaz. O Jonathan é um cara que ele olha pra você, ele já sabe o tamanho do seu pé. Se você é um cara que gosta de estética, conforto, é um negócio impressionante. Já te oferece Não, é um negócio surreal. O menino é fora da curva. Impressionante. Mas, vamos nós... O que é que você está balançando tanta cabeça, ô Getúlio? Concorda aí, os produtos do Jonathan de qualidade. É, mas esse seu sapato não é do Jonathan. Não, aqui é da Adidas. Quem mandou você falar em marca aqui? Quem foi que disse? E agora? Por que você não está usando o Homem do Sapato? Por quê? Vou adquirir lá
O meu sapato novo lá no Homem do Sapato agora é esse mês. Mas você, em vez de você adquirir, você podia fazer um apelo para o Jonathan, né? Verdade. Aproveita e fala, Jonathan. Jonathan, me envia aí um sapato que eu vou começar a fazer a divulgação nas minhas redes sociais, vai estourar aí. Você é muito influente nas redes sociais, ô Getúlio? Eu tenho aí uma quantidade... 205 seguidores. E ainda é bloqueado, e ainda é fechado o Instagram. Pra menos. Fechado? Pensa na influência louca. Fechado. Meu amigo, é brincadeira. Geração Z tá me matando a cada dia. Low profile, viu? Eu tô vendo que você ama o Getúlio, viu? Demais, é um amor louco. Só eu sei. Mas vamos lá, meu amigo. Fale para nós um pouquinho. Acho que você é, assim, quem faz parte da comunidade das nações, conhece o pastor Flávio. Não tem como não conhecer, tá praticamente desde o início com a gente. Mas hoje nós temos aí uma audiência do Zona de Desconforto que vai além, Sim, né, das pessoas da comunidade. A gente tem aí muita gente de negócio, muitos empresários, pessoas que querem empreender e por aí vai. Fala um pouquinho sobre quem é o nosso pastor Flávio. eu sou pastor, mas sou também servidor público, sou policial civil há agosto, agora 19 anos, né, de uma história. Sou pai de duas moças, duas mulheres já, uma casada, Ariel, 23 anos. Tenho um agregado, né, que é o genro, né, é o Pedro, é um filho que Deus nos deu. Tenho uma filha mais nova, a Yasmin, a minha esposa é a Edjane, que é pastora também. Nós temos 2 gatos, um de 18 anos. Você não tem perfil de quem tem gato, mas tudo bem. Rapaz, e tem uma Estranho gatinha isso, que eu muito peguei estranho. agora na rua aí, tem Foi. um mês. É isso aí. Para quem não sabe, pastor Flávio não pode ver um cachorro na rua que ele pega, né? Ele tem uma pegada forte como protetor também, para quem não Mas sabe. o último recado da minha esposa foi, se você pegar, ele fica, você vai embora. Aí você Entendi, escolhe, né? Então entendi. não pego mais. Mulher sábia, né? Mulher de profunda sabedoria, acho que né? posicionada, Posicionada, firme, né? firme. Você, como homem sábio e inteligente, obedeceu. Eu disse né? sim, senhora. Sim, senhora, É. perfeitamente. Meu amigo, você hoje está à frente da Comunidade das Nações da Maraponga, né? Você é o nosso pastor titular Sim. na Maraponga. Não, E assim, não há como negar que a CN Maraponga foi algo que surpreendeu a todos nós, né? Você mesmo, não tenho A mim dúvida que foi também, uma surpresa muito grande. Cara, a que se deve? O que é que você acredita que aconteceu na igreja para causar aquele boom, aquela coisa tão extraordinária que é hoje a CN Maraponga? Pastorzão, eu tenho alguns palpites, né? Se eu posso falar assim. Eu não consigo cravar com certeza, né? Porque tá para além do que a gente entende de Sim. tudo que aconteceu. Mas algumas coisas. Eu começaria pelo DNA da Comunidade das Nações em Fortaleza, né? Eu acho que, no mínimo, as pessoas, ao abrirem ali a igreja, elas iam curiar. Deixa eu ver. Eu conheço assim, né? Fortaleza. Deixa eu ver. Deixa eu saber se é a mesma coisa. Deixa eu ver se a mesma graça está sobre esse lugar, né? Tem uma CN na Maraponga? Então, acho que a primeira coisa é essa. Nós herdamos demais esse DNA. Eu sou muito grato, né? Nós, eu, você, todos nós, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E a minha alegria olharam, receberam do altar uma palavra e disseram, eu vou ficar, né? Além disso, pessoalmente agora falando da minha vida em relação à CN Maraponga, eu acredito que é andar no time de Deus, no kairos de Deus, sem precipitar os tempos, né? Ouvir realmente Deus dizer assim, eu estou te enviando, vai. Né? Aquele medinho que é normal, que eu chamo de temor, a gente sempre tem ainda hoje. E é bom que tenha, É sempre. muito bom, porque revela que nosso coração está no lugar. O não temor a Deus é sai. princípio de sabedoria, né, cara? A raiz da sabedoria. Mas quando ficou claro para mim, né, que era Deus enviando, eu descansei meu coração. Né? A gente nunca pensou em números assim de... E Deus foi fazendo. E tem uma frase que eu uso já faz tempo, e muito mais na Maraponga, Deus, não deixa eu atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Amém. Não deixa eu atrapalhar, não deixa eu mudar nada. Faz o Senhor e me diz o que fazer. E tem sido assim. Tem sido muito profundo, mas tem sido extremamente leve. Perfeito. Pastorear ali, pastorear. Assim, amigo, não há como negar. Eu acompanho você desde o dia que você chegou na igreja. Quando você veio para a igreja... Maio de 2014. Pois é. Quando você chegou com a gente, o foco sempre foi Pastor Flávio,
que não era nem pastor, né? O Flávio, líder de jovens, Sim. né? Trabalhar com jovens sempre foi uma pegada muito forte sua, né? Trabalhar com os jovens e tal, sempre foi uma figura muito marcante, né? Trabalhar com jovens, a forma com que você e nossa pastora Edjane se dedicaram. E era incrível porque vocês cuidavam basicamente dos filhos, né, de muita gente da igreja. Então, os pais eram muito gratos, de uma certa forma, a esse pastorado. E assim, não há como negar, amigo, que o seu crescimento foi algo incrível. Aliás, não diria só o seu, eu acho que o seu, do pastor Davi também. Sim. Também acredito que também cresci bastante e tal. Mas você, de uma certa forma, você transicionou. Ainda hoje, você ainda carrega um pouco esse estigma de pastor de jovens, né? Ainda é algo muito forte. Eu amo. Né? Mas você transicionou para um amadurecimento não apenas comportamental, postural, mas também da palavra, né, cara? Assim, quem te viu pregando há 5 anos atrás e te vê pregando hoje, são pessoas completamente diferentes. Né? Não sei se uma linha presbiteriana muito forte que você carregava e de repente a caminhada te fez, não vou dizer que se era preso, mas uma liberdade maior, um contato maior com a unção do Espírito Santo e tal. O que você acha que te fez? Até porque eu acho que muita gente se questiona com relação a isso. Muita gente busca esse crescimento, busca esse desenvolvimento. O que tu acha, assim, que fez com que você, claro, além da presença de Deus, da intimidade com Deus, você é um homem de Deus, mas onde é que você acredita que foi a grande virada, assim, do pastor Flávio, pastor de jovens, pastor de uma igreja? Claro, você assumiu a igreja, automaticamente você foi chancelado nisso, mas a postura, a palavra, tudo mudou. De onde veio isso, cara? Pastorzão, eu acho que muito mais a forma, né? Porque eu vou confessar aqui, por exemplo, os primeiros anos da Maraponga, eu preguei de novo todos os sermões que eu preguei para os jovens. Né? Tô confessando. Então, talvez... Zona de conforto. Exato, né? Zona de conforto. Até porque isso também foi uma coisa que marcou muito a minha decisão. Eu nunca decidi pregar para os jovens nada que não fosse muito genuíno e poderoso. Então, eu pregaria em qualquer lugar. Só mexi, talvez, com a linguagem um pouquinho quando fui pregar para toda a igreja, né? Mas essa coisa de estar mais à vontade, essa coisa até de brincar mais, que eu não brincava muito, né? Foi construído. Como? É diferente quando você, em Deus, obviamente, constrói junto uma igreja. Você se sente completamente em casa. E aquelas pessoas te conhecem completamente. Então, até se você falhar em alguma coisa, dá para pedir desculpa ali, o povo, não, a gente sabe quem você é. Então isso, né, são 3 anos e 4 meses, quase 5 meses, me deu essa liberdade, essa tranquilidade de ser, inclusive, quem eu sou, né, ministrando. E aí, depois disso, dessa experiência, onde eu vou agora, eu me nego a não ser exatamente quem eu sou na Maraponga. Então, as pessoas que me veem hoje em Fortaleza, ficam, puxa, você tá bem. Assim, Maraponga me fez muito bem, né, essa experiência. Né, forjou, né? Forjou 300 pessoas no início, e foi, a gente foi se conhecendo, e cada vez mais. Então, assim, eu completamente à vontade ali. E sem dúvida, pastorzão, os ciclos se fecharam, ciclos novos se abriram, né, também nessa área ministerial e da palavra. E eu olho algumas coisas no passado, eu vejo vídeos que eu fiz, que eu disse, esconde esse vídeo, pelo amor de Deus, tá horrível. Todo nós, né? Muitas caretas, muitas articulações. E eu disse, meu Deus, era eu mesmo. Então, assim, que bom, Senhor. E eu quero crescer mais, tá? Amém, eu quero nós. continuar avançando mais, por isso eu preciso muito de feedback verdadeiro dessas pessoas. E assim, eu só tenho gratidão a Deus. Eu acho que é isso aí, pastorzão. Eu acho que é isso, sabe? Hoje, cara, você olhando para a sua vida hoje, você hoje, como você falou, você é um policial civil. Sim. E você acaba compartilhando o seu tempo entre a igreja e a polícia, né? Eu recebi aqui, na semana passada, eu tive a honra de receber o nosso comandante da Polícia Militar, né? Nosso querido Coronel Sampaio. Sim. E assim, ele me deu uma aula aqui do que é ser um servo do Senhor, aonde quer que ande, sobre ocupar grandes cadeiras e deixar que o Senhor se assente nessa cadeira, eu fico em pé, né? Sim. Então ele mostrou quem está no comando da polícia. Mas nós sabemos que a polícia hoje,
talvez seja um dos ambientes em que você é mais confrontado quanto à sua fé, né? Porque você acaba por ter que ver, ou não vou dizer aceitar, mas aprender a conviver, né, com algumas situações. Ah, como você, como policial, por exemplo, como você enxerga homens que chegam ali presos, no que diz respeito à oportunidade de transformação? Porque o sistema penal, eu não acredito que ele ressocialize. Como é que você enxerga isso, amigo? Eu concordo com você. Concordo com você, amigo. Eu não vejo um trabalho efetivo de reconstrução do ser humano preso, né? Ali, ele vai sair de lá, tem a parte punitiva e a parte socioeducativa. Eu não consigo enxergar. No Brasil, né? Nem em Fortaleza, no Ceará, é no Brasil. Por isso eu acredito que hoje, do jeito que está, Deus tem feito. Deus tem tocado, né? Pessoas que já tinham experiências com Deus, depois foram presas. Pessoas que tiveram, a partir do presídio, de homens... Tiveram um encontro com Deus ali dentro, né? Isso eu acredito, né? Eu trabalhei, estou na DENARC desde 2017, quando eu saí da rua. Isso facilita muito a minha vida, porque eu estou hoje numa parte mais burocrática. Interna, burocrática também, mas eu não estou na atividade fim, que é investigação. Eu trabalhei 10 anos na rua, né, investigando, trabalhei em lugares muito difíceis, né? Bom Jardim, Goiabeira, depois voltei para Bom Jardim. Então eu conheço muito isso aí. Mas eu tive a oportunidade de te contar aqui rapidinho uma história. Um jovem foi preso lá e ainda ficava preso, né, na delegacia, agora não fica mais, tem uns 5 anos isso. E o cara novo, um fortinho assim, ele foi preso com anabolizante. Fortinho como assim? Forte, né? Fortinho assim, mais ou menos assim, estranho? Assim. Cara, esse menino tinha 18 anos, pastorzão. Você que está assistindo, aguarde, porque esse podcast ele vai esquentar, tá Calma, vai devagar comigo. Vai devagar comigo. E eu vi esse menino chorando em prantos, pastorzão. De repente, ele estava lá no xadrez, chega uma mulher e diz assim, olha, eu queria muito ver meu sobrinho. Eu disse, olha, mas não pode e tal, aqui não tem visita e tal. Ele disse, olha, eu sou... Sim, disse o cargo dela, não lembro agora, trabalhava em presídio, era diretor, alguma coisa. Aí eu disse assim, eu vou pedir ao delegado. E eu pedi. E aí eu tirei esse menino, coloquei lá um capuz, né, uma balaclava e tal, e vi esse menino em prantos, pastorzão, nos pés da tia, largado assim. Eu fiquei, meu coração assim cheio de compaixão ali, sabe? Ele estava algemado, né? E eu tirei ali a minha balaclava, me identifiquei e disse, olha para mim, eu sou pastor também. E eu orei por aquele menino, sabe? Eu declarei o favor de Deus sobre ele. Eu disse, Deus vai te dar uma oportunidade. E você precisa agarrar essa oportunidade. Não esqueça. Quando você sair daqui, ele disse para mim que iria, né? Se você quer receber Jesus agora, se eu quero. E ele ficou de joelhos, eu orei por ele. Amém. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive ali, cara, sabe? E eu acredito de verdade que esse menino hoje está em Deus. Amigo, é isso que eu acredito. Acho que a gente carrega isso, né, cara? Nós temos algo muito poderoso dentro de nós quando nós somos apresentados a Cristo, em que a salvação está diante de nós, que é o maior dom, o maior presente que o Senhor pode nos dar. Nós temos a convicção que está cheio de gente indo para o inferno. É verdade. E não fazer nada para mudar isso, né? E aí eu te pergunto, como é ser crente na polícia? Desse lugar que eu estou hoje... Peraí, deixa eu fazer de novo essa pergunta para ficar bem bonita, tá certo? Me diga, pastor, como é ser crente na polícia? Sem enganação, me diga. Sem enganação. É só para dar o corte, Ele estava mais sensibilizado e estava pegando um leve comigo. Pastorzão, por incrível que pareça, tem sido leve para mim. Tem, sabe? Eu tenho falado pouco e tenho tentado viver mais. Então eu deixo as pessoas me observarem, né? E eu entro onde Deus abre, onde as pessoas pedem. Eu aprendi que o muito falar gera até, a partir de preconceitos, uma resistência. Então eu estou ali disponível. Então eu me vigio. Por exemplo, eu procuro não chegar atrasado porque eu sou pastor. E se eu chegar atrasado, eu procuro fazer o meu bem direitinho, né? Sem cobrar ninguém. Então nisso, Deus tem aberto. É um amigo que chega, cara, você tem um minuto aí? O que foi? Vamos ali no privado? Cara, meu casamento tá acabando. Cara, o que é que eu faço? Eu tenho filhos e tal. E isso vem dos inspetores, que são da minha classe, como Deus tem me surpreendido com os meus chefes.
delegados que passaram por ali, né, que eu pude ser voz de Deus, que eu pude orar durante um horário de trabalho. Sobe aqui na sala e vem conversar comigo. Eu fiquei, puxa, o que é, né? Não, hoje eu quero falar, eu sou o fulano e você é o pastor. Uau! Cara, não tem preço. Então, assim, tem sido leve para mim. Tem sido leve para mim. Eles me conhecem como pastor. Eles passam de manhã quando eu tô no plantão. E aí, pastor, tudo bem? Eu olho assim, né? O povo que tá no público olhando, diz assim, você é pastor também? Eu sou pastor também. Né? E, amigo, eu vou dizer a você, assim, nós que vivemos o evangelho, nada nos deixa mais feliz do que quando alguém chega para você e diz assim, eu conheço fulano é lá da sua igreja. Eita. Aí você fica naquela tensão, né? O que é que vem aí? Ô, Jesus, o que é que vem aí? E a pessoa fala assim, nossa, ele é uma bênção, né? Nossa, é tão bom quando a gente vê pessoas de Deus que não apenas aparentam, mas que vivem, né? E uma coisa eu posso dizer a você sabe que eu tenho muito relacionamento, conheço muita gente na polícia. Sim. Você teve delegados que são amigos meus, né, e tal. Esse amigo em comum. Exato. E assim, que os feedbacks que eu recebi a seu respeito eram fantásticos, Amém. cara. Eram fantásticos. Eu louvo a Deus porque, assim, eu acho que o nosso corpo de pastores, ele é muito abençoado, né? Todos os nossos pastores hoje, assim, eu nunca ouvi ninguém chegar para falar que A, B ou C agiram de uma forma equivocada. Não, pelo contrário, né? Estamos alinhados. É como quando o Ezequiel tem a visão lá do rolo, né? Que Deus diz, come desse rolo, come da minha palavra, né? E leva para todos, vive essa palavra, né? É viver é sermos profeta para as nações. Amém. Mas, amigo, agora nós estamos com um novo desafio aí, nova comunidade das nações. Eu não vou falar da nova sede da comunidade lá na FANOL, não, que está repercutindo. Demais. Comentário para todo lado, né? Ontem um cidadão me ligou dizendo Parece assim, que nós fechamos a FANOL. E não tem nada. A FANOL já estava quebrada, meu amigo. A gente tem que culpar, não é a igreja, a gente tem que culpar a situação hoje tributária, é o governo que nós temos hoje, que é uma verdadeira falta de respeito e palhaçada com relação à você é empresário, educação. Amigo. Total. Você sente na pele. Agora, você querer terceirizar a responsabilidade de fechar uma faculdade para uma igreja é brincadeira, até porque a faculdade não fechou, ela mudou de endereço. Ótimo. Mudou de endereço, claro, né? mudou de endereço. E aí as pessoas falam assim, mas é um absurdo, porque a igreja não paga imposto, porque isso... Foi o que eu disse para 3 pessoas ontem. Eu falei, vai demorar para vocês receberem a resposta, porque essa obra vai demorar pelo menos uns 2 anos. Verdade. Mas eu quero dizer a vocês, e digo e repito, quando nós demos a notícia, eu fiquei muito triste com algumas pessoas da igreja. Da própria igreja. Da própria igreja, que foram pessoas que chegaram para mim muito envaidecidas com a aquisição do prédio da FANOL, como quem dissesse, agora... Nós somos a maior igreja de Fortaleza. Eu falei, ei, psiu. Esse ponto de partida não é legal. Falei, tá tudo errado, querido. Isso não é o nosso sentimento. Tá tudo errado, a motivação não é essa. E o mais bacana de tudo, cara, é porque estávamos ali, ó, eu, bispo, pastor Davi, e quando o bispo compartilhou ali, logo no comecinho, 9, 10 meses atrás, o alinhamento do sentimento foi o mesmo, cara. Quando veio... O nosso sentimento foi... Falei, cara... Eu estive com você lá. Você estava lá com a gente? Tava, pois é. Falei, cara, você tem noção do que a gente pode fazer com Pau Fininho, Cidade 2001? Cara, essas comunidades vão ser transformadas pela chegada... Os projetos que já existem lá, inclusive. Meu amigo, cara, aquilo vai ser uma revolução naquela região toda. E aí quando a pessoa fala assim, porque a igreja não paga imposto, porque a igreja faz o que o Estado deveria ter feito, o Estado deveria fazer. Sim. Graças à igreja, nós conseguimos a ressocialização. Sim. A igreja hoje, ela faz um papel que era para ser feito pelo Estado, mas infelizmente nós sempre seremos perseguidos. E que nos persigam, porque assim estamos na boca de todos, e eu creio em nome de Jesus que aquele lugar vai ser um lugar de muitas vidas transformadas. Pastorzão, e a gente tem hoje, do lado de cá, vamos dizer assim, não sei nem se essa expressão é legal, pessoas que antes estavam do lado de lá, criticando, né? Sim. Então é até Deus alcançá-los, até eles nos conhecerem verdadeiramente. A obra dele. E é normal. Mas aí nós vamos para a CN Maraponga, sede nova também, que está chegando. Sede nova. Né?
que poucas pessoas sabem disso, inclusive, né? Só o pessoal que está ali dentro da igreja que sabe. Verdade. Né? Mas nós vamos sair agora de um prédio hoje, com quantos metros quadrados ali, a CN Maraponga? Hoje nós sentamos, com as adaptações que foram feitas ano passado, nós estamos sentando 1.100 pessoas. Hoje nós temos 1.100 assentos na CN Maraponga, não é isso? Com a adaptação que a gente tem um telão lá atrás, 2 telões lá atrás, isso. na extensão. Nós vamos para quantos agora? Nós vamos para 2.000 lugares. Nós vamos só dobrar a igreja, Só né? dobrar. Cara, o que Jesus está fazendo é exagerado. É isso aí, sempre, eu ouvi isso de alguém. Sempre. Ele sempre nos concede mais do que pedimos e muito mais do que pensamos, cara. É tremendo demais. Mas, meu irmão, primeira pergunta, zona de desconforto. Pode tocar a sirene aí, querido? Não tinha nenhum desconforto ainda? Não, ainda não. Tava só brincando com você, batendo bom. papo para deixar você mais descontraído e mais livre. Eu espero que tenha dado certo. Vamos nós? Bora. Amigo, por que você saiu da igreja presbiteriana? Eu saí da igreja presbiteriana, mas primeiro eu saí de Deus. Foi uma época da minha vida que eu me afastei de Jesus, né? Eu nasci no evangelho, meu pai é pastor há 30 anos, meu avô era presbítero, então, antes de sair da presbiteriana, eu tinha saído de Deus. Você se desviou, você saiu do caminho. Com que idade, mais ou menos, cara? 29 anos. 29? Não tinha mais idade para estar me afastando de Deus, né? A Não maturidade já mesmo. tinha chegado, né? Porque talvez a maturidade não tivesse chegado, né? Pronto, boa. Talvez eu achava que era maduro. Achasse que era maduro. Muito bom, muito Hoje bom. só o que tem é homem com comportamento de menino, né? Por incrível que pareça, pastorzão, eu me perdi, vamos dizer assim, na bênção. Por quê? Eu estava estudando para concurso, esperei 4 anos, passando muita dificuldade financeira com a minha esposa, as meninas já tinham nascido, eram pequenininhas. E na hora de entrar na bênção, de colher um fruto de muito estudo, né? Estudei muito para o meu concurso, fiquei muito bem colocado, mas demorou a me chamar. E aí eu me perdi, cara. Foi ali, me perdi na bênção, né? Não foi na dificuldade. Na dificuldade eu estava com Deus, né? Na hora que eu entrei, cara, não demorou um mês, eu já estava cabeça virada. Fui tocar na noite também, que era um dom que eu tenho desde 14 anos. Ah, tu foi tocar na noite? Toquei profissionalmente, né? Então, assim, o meu desvio, vamos dizer assim, foi muito profundo e foi muito Já pesado. estava casado nessa época? Tava, casei com 24 anos. Sim. Né? Então, e aí, pastora foi junto com você pro mundão? Foi devagar. Sim. O processo dela foi mais lento. Mas ela como também nasceu em berço evangélico também? A Ed se converteu aos 14 anos. Sei. Né, na igreja presbiteriana, que nós fazíamos então parte. vocês se conheceram na igreja conhecemos presbiteriana? Se conheceram lá, começaram a namorar lá? Os nossos pais se conheceram antes de nós nos conhecermos. Nós nascemos na mesma maternidade, no mesmo hospital. 2 anos depois, ela é mais nova do que eu, 2 anos. Nossos pais foram da época, década de 70, final de década de 70, motorista de táxi em Fortaleza, né? Então eles se conheciam. Ela foi morar num terreno, construíram uma casa que era do meu avô, que meu pai falou para ele comprar. Então as nossas histórias já estavam meio que entrelaçadas ali na maternidade. Como diria o poeta, né? Entendi. Mas vocês se conheceram desde pequenos? Não. Só foram se conhecer na igreja? Já adolescentes, já. Mas na igreja? Isso aí dá 2 podcasts, essa história. Nossa, cara. E aí fizeram corte, todo o processozinho? Não. O presbiteriano não tem muito esse negócio de corte, não, cara. Tu sabe disso, cara. Namoro é beijo na boca e acabou, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Vocês namoraram quanto tempo? Cara, namoramos tempo demais, 5 anos e meio. Pra crente é muito tempo. Nos guardamos até os 3 anos. Depois disso a gente começou a falhar. E eu, como conhecedor da palavra, mas não vivedor da palavra, foram fases de desvio na minha vida, processuais. Eu usava a palavra para pecar, né? A gente já tá casado, dia de Deus nós estamos casados. E não tá nada de casado, cara, entendeu? É horrível, né? Porque eu sempre fui um cara... A gente cria a própria doutrina, né, cara? Relativiza o pecado. Cara, desfaz a palavra, né? Isso se volta contra nós, até para nos tratar, né? Vi a graça e o amor de Deus sobre nós, mas Deus nos permitiu colher algumas coisas para aprendermos, né? Mas na fase de desvio, assim, eu não culpo a polícia, não é? Tem muita gente boa lá que não se afastou. Mas para mim foi forte. Nunca foi arrogância, nunca foi altivez. Mas eu entrei de cabeça, E foi complicado conciliar tanto a questão da polícia como a noite. Eu fui tocar à noite, né? Foi muito complicado para mim. Adultério, bebida, eu não bebi. Polícia e noitada, cara, foi complicado, né, amigo?
Foi, e assim, quase não volto, cara, assim. Foi quantos anos, cara, você ficou 4 nessa vida? anos. 4 anos? 4 anos. Muito intensos. Eu acho que valeria por uns 10, assim, no mínimo. Nossa. Porque foi muito intenso. Foi. Né? Eu trabalhava na noite de quarta a domingo, você imagina. E o casamento? Nesse O tempo? casamento, eu achei que já tinha acabado. Eu achei que eu não amava mais a minha esposa. Eu estava muito convicto que eu não amava mais. Nossa, eu não sabia que vocês tinham vivido isso, cara. Muito pesado. As Ah. minhas eram muito pequenas, né? Então, assim, tudo foi muito processual. Eu tô falando assim rápido, porque a história é longa, mas eu cheguei a um ponto de achar que não amava mais. Sim. Né? Então, eu toda hora falava de divórcio, cara. Ah, então pega as suas coisas e vai embora. Ou então eu pego as minhas coisas e vou embora, sabe? Altivez. Demais. E acreditando, sabe? Na mente achava que no coração também estava resolvido. Você não é obrigado a ficar comigo e tudo mais. É né? um problema sempre nela. Cara, pior que não. Conseguia enxergar? Eu conseguia. Conseguia enxergar que estava perdido? Eu sabia completamente. Porque a palavra, ela te confronta, né, cara? Pastorzão, quando alguém falava comigo sobre Deus, eu disse assim, eu não quero falar. Eu não quero. A gente não consegue falar daquilo que Eu nos não incomoda, né? quero. Não, ó, eu saía, eu fugia. Até que Deus me pegou e disse assim, e o que vinha na minha mente é, você não vai conseguir fugir de mim. Você não vai conseguir me ignorar a vida inteira. E o meu processo de volta já foi alguns sinais, eu tive alguns sonhos, assim, tive situações, até não dá para falar, muito complicado, mas nunca foi o medo, sabe? E isso foi surpreendente, porque na reta final eu comecei a ficar triste. E humanamente parecia que eu não tinha razão para estar triste. E aí eu Mas caí... Você começou a ficar triste com o quê, para eu entender? Com a minha vida. Ah, sim. Você deixou de celebrar o pecado. A cegueira começou a passar Aham. e eu saí da superficialidade Sim. e eu disse, o que é a minha vida? O que significa a minha vida? Financeiramente eu estava bem, né? À noite me entregava quase 2 vezes o que eu ganhava no estado. Então, assim, graças a Deus, não, assim, não faltava dinheiro, né? Estava vivendo uma fase financeira muito legal. Mas, de repente, me veio uma melancolia, porque faltou significado para a minha vida. E eu comecei a... Vazio. Vazio. E eu comecei a revisitar a minha história. E eu olhava pro espelho e disse assim, eu não sei mais quem eu sou. Porque na gestação, minha mãe me conta isso, ela passava a mão na barriga, ela não fez ultrassom de propósito e dizia, é um menino e vai ser um levita, vai ser um homem de Deus, vai cantar, vai ministrar. E eu disse, cadê esse cara? Que até os 14... Que viveu eu, isso, né, cara? Isso. Você viveu Eu vivi. o que sua mãe profetizou, né? Estava dentro de você. Então, eu pela palavra, eu sabia que havia conserto. Mas sabe quando isso não comunica mais dentro de você, os seus sentimentos? Sim. Eu desconfiava, assim, de que não era possível para mim voltar. E aí saiu uma canção do Trazendo a Arca, Toque no Altar, que mudou de nome, que era Correndo pros Teus Braços. Os jovens sempre que querem mexer comigo, tocam essa canção. E dizia, tão distante eu pude chegar. Tão cansado e ferido estou. Dá uma palhinha para nós aí. Vamos lá. Tão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou, que saudade de ouvir tua voz, que saudade de te abraçar. Estou voltando pros teus braços, Senhor. Oh, glória. Decidido estou em retornar, a distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a corça em busca das águas. Minha sede é maior que o mar, correndo pros teus braços. E aí é forte. Pra nunca mais me afastar. Amém. Aí eu não consigo mais. Cara. É bonito, né? Aí trava. É bom, é bom. Parece que foi ontem, pastorzão. São 15 anos, né? Faz agora em agosto. Amém. E diz assim, a última frase, diz, estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro a tua presença do que todos os bens que tu possas me dar. Amém, cara. Glória a Deus por isso, né? E aí, como é que foi a volta? Como é que foi o retorno? Foi lento, foi gradual. Os tratamentos de Deus... Você voltou para a presbiteriana? Não, cara, porque a igreja que eu estava, a igreja em específico, não a presbiteriana como um todo,
Cara, ela se perdeu. Sim. Completamente, né? Ela abraçou alguns movimentos, assim, ela saiu da IPB Entendi. e se tornou autônoma. E ao se tornar autônoma, Independente. cara, ela... Entendi. Aí você ela foi pra abraçou. onde? Você foi pra onde? Cara, eu fui pra uma igreja que eu jamais achava que eu iria, pelo meu perfil de nascimento, né? Uhum. Porque um presbiteriano é crítico com os dons espirituais, Oh, um presbiteriano é muito crítico com os assembleanos. Eu tô falando por mim, nem sei Aham. se hoje ainda são, né? Então, eu fui para um lugar de tratamento, assim, para uma igreja neopentecostal, né? Onde as pessoas caíam, onde se afastavam as cadeiras no final do culto. E eu disse, meu Deus, é isso mesmo. E lá foi o melhor lugar da minha vida durante 4 anos. Eu precisava ir para um outro extremo, eu Sim, digo assim. sim. Para citar o nome da igreja, pode ser? Sim. Na época se chamava 100% Trigo, Sim. hoje chama-se Trigo Church, né? A Sim, igreja sim, e tal. sim. Pastor José Pedro, José pastora Pedro, Elza, sim, né? sim. Foram, assim, instrumentos de Deus na minha vida, assim, Amém. preciosíssimos. É mesmo, eu né? lembro. Quando você ia de vez em quando tocar lá na CN, né? Você fazia parte da Fazia 100%, parte da 100% né? Trigo, É né? verdade, Foram cara. 4 anos ali de Sim. processo. Eu fiquei 8 meses Porque tu tinha uma sentadinho. banda, né? Era, Tinha uma banda. que tocava, né? Nas Quando a gente igrejas, voltou para né? Jesus, a gente criou uma Que aí você banda. saiu do mundo e começou a Foi. tocar só pra Músicas igreja. autorais, a gente chegou a Isso. gravar um Como era o CD. nome do Fator Renove. Fator Renove. Renove. Da onde foi que você tirou esse nome, Fator Renove? Renovação, ideia de renovação. Entendi. Né? E o fator, algo que acontece assim, né? Entendi. Era que era Cabelo grande ainda. Dr. Rei, né? Era o Dr. Calma, Rei Gospel, né? calma. Não me deixe desconfortável. Por falar nisso, eu tenho aqui mais uma pergunta da zona de desconforto, aqui mais uma pergunta. Uma pergunta que, inclusive, que foi enviada pelos nossos internautas para você. Essas me assustam. Aqui foram Essas me perguntas. deixam... Eu fiquei impressionado, inclusive, viu, reverendo, com a participação dos internautas curiosos a respeito da sua vida. Meu E Deus. dentre as inúmeras perguntas que me foram feitas, eu vou fazer algumas aqui que foram bem inusitadas. Uma aqui, a pessoa pergunta se você tem uma vaca na sua casa. Você é pastor André? Não. Geralmente, quando fala de vaca é ela. Mas não tenho vaca, né? Gostaria de ter, porque o leite tá caro. Pois é. A pessoa perguntou se você tinha uma vaca na sua casa e quanto tempo leva para a vaca lamber o seu cabelo. Que eu faço em 5 minutinhos, ó. Molhou, passou uma pomadazinha, passou o pente, acabou. Já era. Olha, dura o dia inteiro. outra pergunta, zona de Meu desconforto Deus, aqui. me ajudem. Aqui vai ser uma atrás da outra. A pergunta foi, Pastor Flávio, que suco é esse que o senhor está tomando? O mesmo que o pastor Luiz André. Aqui está a nossa jarra. Nós estamos tomando a mesma água, não é suco, é água. É a água da Comunidade das Nações. Que É faz isso. o que Bispo Fabrício, pastor Davi, é a mesma água. Tá tudo certinho. Vamos aqui. Ele tá tomando um pouco mais que eu. Reverendo, é verdade que você quase foi profissional de futebol? Isso procede? Ô, pastorzão, isso foi um trauma durante um tempo da minha vida. Foi um trauma? Porque era o meu sonho de criança. Ah, né? era? Meu sonho de criança. E modéstia à parte, eu levava jeito, né? Era. É, Ou pelo menos tu achava que levava, né? Não, levava. E eu Como era jogar com os cabelos nos seus olhos? O assim, cabelo você era mais conseguia curto ver nessa mais época, curto? entendeu? Mas houve um tempo da Tiaro, aquela... Tiaro? É, Ah, o não, futebol aí italiano ali, complicou. futebol italiano, entendeu? É isso aí, Era cara. Dr. Rei de Tiara. Ah, me ajuda. Mas foi um trauma, cara. Eu acho que o futebol, desde criança mesmo, não era só uma brincadeira, paixão mesmo, futsal, Mesmo, cara? depois futebol. Mas de chegou campo. a jogar em algum clube? Eu tive uma alguma coisa? oportunidade real no Campinense, em Campina Grande, quando meu pai pastoreava. 16, 17 anos. Ah, porque teu pai foi pastor também, né? Teu pai Ele é pastor, até né? hoje, é. Tá com 70, vai fazer 70 anos esse ano. Ah. Lá ele estava bem jovem, eu estava com 16 para 17, uma chance real. Eu estava nos juniores, que é antes do profissional, Sim. e o técnico era o pai do Marcelinho Paraíba. O Marcelinho Paraíba ainda não tinha estourado, né? Uhum. E ele disse, fica aqui, gostei do seu futebol e tal. E eu voltei para Fortaleza por causa de namorado. Não era a Ed, era outra namorada. E nunca mais voltei. Depois tentei, já estava com 20 anos, de novo, por conta do meu pai, que foi pastorear em Belém do Pará. Aí fiz teste na Tuna Luz, fiz teste no Remo. Mas foi reprovado em todos esses testes. Cara, fui aprovado, os caras Foi gostavam. aprovado ou reprovado? Escuta, os caras gostavam do futebol, o cara joga muito. Qual a idade, 20? Ô, cara, vai para um clube menor, porque eu tenho um pessoal que tá comigo há muito tempo. Aí, entendeu? A Aí idade não, foi não. um limitador para você. eu tava com 20 anos, né?
Eu nem vou dizer qual foi o ano, o pessoal faz os cálculos, viu, para saber a idade da gente. Não vou dizer qual foi o ano, eles fazem o cálculo. Pastor. Marcos, não adianta não. Tu tá com Adianta quantos não? anos? Fala aí. Essa aí também é de desconforto, né? Fala logo, pro pessoal entender que Em setembro que agora... que é um velho liderando jovem, diz aí. Em setembro agora, eu vou para os 48 anos. 48 anos. Você tá bem, amigo. Bem demais, viu? Muito bem. E você, pastorzão? De lá pra cá também, né? Então vamos lá, né? Confessa aí. Esse ano eu faço meu 5.3, rapaz. 53 Quero chegar lá, anos. viu? Se Deus... Com essa idade aí, com esse vigor. Amém, com esse querido. gás. Fazendo as provinhas de vez em quando, não é não? Nadando, Então, correndo. é isso. Glória a Deus por isso. Sempre. Uma pergunta que fizeram para você, reverendo. Qual a idade ideal para se começar um relacionamento? Isso aqui é jovem querendo saber. Eu respondi essa pergunta ao longo da nossa Acho que é uma liderança. pergunta muito comum, né? Primeiro, esse alinhamento tem que vir com os pais, né? Eu acho que nenhum pastor pode decidir isso, né? Eu acho que se o pai disser, não, vai ser assim, por mais que a gente aconselhe. O que é que eu sempre pensei, pastorzão, por ter filhas meninas? Eu sou muito realista e muito humano nesse quesito. Tenta namorar um pouco tardiamente, por quê? Porque você namora com 15, vamos imaginar, você tem 3 anos de namoro. Você tem 18, você não está na faculdade, você não trabalha ainda, via de regra, né? E 3 anos, cara, se guardando, olha só, é tão difícil. Aí você vai para 4, 5 anos se guardando. E eu pensei isso nas minhas meninas, porque se elas forem normais, como o pai é, como a mãe é. Então eu sempre disse, tenta retardar um pouquinho. Eu penso que 18 anos ali é uma idade interessante, pensando nesse quesito de não falhar. É tão duro ver um jovem que ama a Deus, que não quer falhar nessa área da questão sexual, não quer cair. Começa muito cedo. A gente sabe que o sexo dentro do relacionamento é a cereja do bolo. Uhum. E é maravilhoso. Uhum. E precisa ter a bênção de Deus. Então, se guardar 4, 5, 6 anos, difícil. cara... É muito É sofrido. muito mais por isso, entendeu? Sei. Meu conselho é muito mais a partir disso. E eu apliquei isso lá em casa, né? Tem dado certo. A Arielzinha casou bem, namorou 4 anos. A gente viu que ali já estava no limite. Seres humanos, cara. E casaram bem, se guardaram, né? Então é isso. Bom. Cara, olhando hoje para a igreja, vamos lá para sua realidade lá na Maraponga. Sim. Suas demandas hoje, onde está a sua maior demanda hoje? Sua maior demanda está nos jovens, está nos casais, está nos solteiros. De onde hoje você sente que a coisa está mais delicada hoje? Como é que você enxerga? O tema mais importante é e ele vai do jovem ao adulto. Relacionamento. Aqueles que querem casar, aqueles que estão casados, mal casados, aqueles que estão na iminência de separar, aqueles que querem reconstruir o casamento. Isso vai do jovem ao adulto já quase que terceira idade. Sim. É o calcanhar de Aquiles hoje das pessoas, né? Obviamente eu tenho outras causas, eu tenho questão de suicídio, mas via de regra, relacionamento, parará. Mas o relacionamento, hoje quando você acerta nisso, quando você cura o que já tem e tal, cara, é incrível como você tem saúde nas suas outras áreas da vida. Perfeito. Aonde você hoje enxerga que está assim, onde é que você encontra mais problema? Aonde é que estão as principais dores relacionais hoje? Identidade. Dificuldade de saber quem é. Então, vamos lá, uma menina, isso aí é de praxe, né? Você deve saber, né? Que não teve a presença do pai, a afirmação do pai, e aí ela vive de migalha, ela aceita qualquer coisa. Às vezes, tem uma pessoa maravilhosa, ela não se acha digna, não, mas é muito para mim. Mas quem te disse isso? Uhum. É o olhar de escassez, né? Então, às vezes a frase é assim, pastor, eu acho que eu tenho o dedo podre, que eu só escolho errado. Você diz, não, filha, você escolhe um perfil porque você acha que é útil para esse perfil. Então ela carrega alguém, porque ela não pode ser aquela moça que vai ser cortejada, ela não pode ser aquela moça que vai ser cuidada. Ela se vê nesse lugar. E os homens também, cara. É impressionante. Homens fracos, porque não tiveram afirmação, não tiveram paternidade, e vivem também de migalhas. Aceitam ser enganados, né, usados também. Hoje acontece isso demais, né, de um lado e do outro. Sim. Então, não é demais. O problema é a identidade. Quando a pessoa se entende em Deus, né, aquele texto que diz, eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Não é a quem, não é além. Se eu sei quem sou, me amo a Deus, me amo primeiro, e a partir disso vou decidir com quem eu vou me relacionar. Uau!
E eu tenho pessoas, Sim. muitas, que conseguiram virar essa chave e casaram muito bem. É, cara, é um negócio assim, com certeza. Paternidade, nós sabemos o quão as marcas, né, que são Sim, causadas por paternidade é algo assim. Nós que somos pastores, eu acredito sim, que de cada 10 casos que a gente recebe, que o problema de identidade tem muito a ver muito com a a ver. paternidade, Muito né, a e ver. tal. Assim, eu não esqueço, né, quando Isabela, minha filha, que as colegas todas namorando, todo mundo namorando, e Isabela não namorava. Yasmin, tá em casa. Isabela não namorava. Pô, a menina é linda, né? E aí você fala, mas Isabela não namora. E chegava um menino, chegava outro lá da igreja, alguns meninos queridos e tal. Claro que a figura de ser filho do pastor tem um peso, né, e tal. Como tem? Né? E aí, mas aí eles se aproximavam muito e aí tinha uma liberdade maior com a Rose. E a Rose chegava para a Isa e aí ela compartilhava e a Isabela falava, era muito engraçado, a Isa falava assim, mamãe, entenda, é que a minha régua é muito alta. Então eu tinha muito receio com essa coisa, né, da Sim. comparação. Né? Eu quero muito um dia ter o casamento que os meus pais têm. Para mim, isso é maravilhoso. Para nós, como Sim, pais, isso é um sim, presente sim. de Deus, a validação. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com receio da comparação. Sim, Né? Da filha que vai estar sempre se relacionando com alguém e vai estar sempre comparando esse alguém com a figura paterna, que também é outro ponto delicado. é verdade. Só que aí que tem o ponto, cara. Essa era uma preocupação que eu tinha. Só que a impressão, obviamente, que tenho é que o quanto mais ciente a pessoa ela é ela é de si mesma, ela também enxerga a outra pessoa com o mesmo com o mesmo empoderamento identitário. Sim. É assim, é ele. É esse aqui o homem que eu quero E sobretudo, casar. É com ele. a gente tá orando por isso, né, pastor? É com ele. Assim, ele não é igual ao meu pai. Não, Mas- mas Tem isso, tem isso. é tem isso, tem sabe? Então, assim, quanto mais clara a minha identidade em Cristo, mais seguro das minhas atitudes, parece que é como se o Senhor chegasse e falasse: é isso daí. É isso aí. Segue em frente. Pergunta assim, desconforto aí. Sim, Já aconteceu comigo, tá prestes a acontecer com você. Casar a sua filha. sim. E aí? Fala pra nós aí. Cara, Primeiro o aspecto da gente ser homem, né? E chegou lá o marmanjo, tem esse aspecto. E tem outra questão da cerimônia, amigo. pois é, cara. Tá chegando Assim, aí. é algo interessante. Eu acho que essa pergunta é a pergunta que mais me faz. Eu nunca falei publicamente. Ó, que bom. Que nu- bom saber. Nunca falei. Eu e Isabela, nós temos uma ligação muito, muito forte, né? Porque nós somos muito parecidos, a gente faz esporte junto, a gente treina junto, a gente é muito cúmplice, Inclusive, aquela você coisa. filmou a bichinha no pedal usando o celular, eu vi nos seus stories. Sim, ela pedalando na academia, né? Pois é. Muito focada. Muito focada. E aí a Rose sempre falava assim, eita, que ele é muito ciumento, muito ciumento. E realmente, assim, a Isa, eu sempre fui muito Cuidadoso. demais. Até porque a Isabela é muito inocente, ela é muito Pura. ela é pura demais. Ela é muito cheia do Espírito Santo, é muito cheia de Deus e tal, muito posicionada. E eu sempre tive um pouco de receio. E no colégio, não foi, aparecia uma figura ali interessada e tal, e aquilo me incomodava. Realmente eu não gostava. Mas Deus é tão maravilhoso, cara, que quando a Isa começou a namorar com o Léo, e eu conheci o Léo, cara, eu me encantei tanto pelo menino. É isso que Deus faz, cara. Cara, É o mesmo que aconteceu lá em casa. rapaz, o Léo é outro filhote que eu tô ganhando. É isso. Sabe? Então, É isso assim, aí. se você falar, Mas a resposta é oração. você tem ciúme da Isa com o Léo? Cara, nada. também não, também Zero. não tive. Pelo contrário, o meu sentimento é de paz. Sabe a paz que excede todo Chegou mais entendimento? né? Você fala, como é que você consegue? Porque, assim, não sei, é o que eu sinto. Eu o faço Espírito as Santo. minhas palavras. É o Espírito Santo dizendo, fica tranquilo que sua filha É isso. vai ser muito melhor cuidada do que o que ela é hoje. Esse é o meu sentimento. E ainda mais Isa morando em São Paulo, principalmente Sim. também, eu acho que eu era muito mais preocupado com ela antes Sim. de estar namorando e tal, do que depois que começou Agora a namorar você tá com o Léo. tranquilo. Tô muito mais tranquilo, entendeu? E a bênção foi maior, porque acabou que a família do Léo toda se tornou muito próxima a nós também. Estão todos lá na igreja com a gente na também. viagem que a gente fez. Já fiz o casamento, inclusive, do irmão do Léo também. Uau. E aí a outra pergunta que você falou, como vai ser celebrar esse casamento, né? Passei por isso. Cara, eu e o bispo nós vamos dividir essa missão, entendeu? Meus filhos, eles têm no reverendo
um segundo pai, né? Fabrício é muito próximo Sim. a gente, né? Desde que chegaram, né? A gente Sim. viaja todo ano, no final do ano, então nós somos muito próximos. Sim. E tanto a Isa como o André Filho, né? A gente conversando, aí chegaram e falou, pai, vamos colocar o senhor e o bispo para fazer os nossos casamentos? Eu falei, era o que eu ia sugerir para vocês. Legal. Porque eu não vou conseguir fazer os casamentos de vocês, né? E aí o bispo vai dar a palavra e eu faço a bênção das alianças e a bênção final e etc. Então... Que já vai ser difícil. Já vai ser muito difícil. Muito difícil. Rapaz, para mim esse ano está sendo muito difícil fazer casamento. Está sendo muito difícil. Porque eu vou fazer casamento, quando eu vejo o povo entrando, eu já baqueio. Vem um gatilho, né? Demais. Muito forte. Eu fiz um casamento semana passada porque os amigos dela também estão todos casando. Sim. E aí eu fiz um casamento de uma semana passada, que todos os padrinhos que entraram, ou eu fiz o casamento, ou eu vou casar esse ano. Meu Deus. Então é um atrás do outro, assim. Na hora que acaba o casamento, vem os que eu casei e vem aqueles que vêm. Ó, pastor, daqui a um mês, daqui a 2 meses eu vou casar e tal. Então, a gente está vivendo muito essa realidade. O que eu não esperava era que meus 2 filhos se casassem tão rápido, num espaço de 4 meses um do outro, porque aí a conta bancária está sofrendo um pouquinho, né? Aí eu creio no Deus que dá a provisão. Né? E está sendo um momento de muita celebração, cara. Ciclo novo para você e para Rose. Meu amigo, agora eu vou namorar como vai ser nunca. Bom, né? Pense, rapaz. Pode andar de cueca na cara. Ô, rapaz, que de cueca, homem. Eu sou um Adão nessa vida. Meu Deus, eu tô falando isso, as câmeras estão abertas. Pois é, querido. Aproveite sua esposa quando o ninho vazio chegar, entendeu? Tem esse negócio de ninho vazio, não. Ai, meu Deus. E agora o ninho vazio, não sei o quê. Que conversa, homem. Agora que eu vou curtir. Quando eu e Rosa a gente casou, na lua de mel, a mulher tava grávida. Assim, a gente não teve uma vida de casado. Bem que a gente namorou 9 anos, né? Mas assim, a gente não teve uma só vida... 9 anos, só né? 9 anos. Meu né? Deus. Começamos a namorar, ela tinha 15, né? Então assim, e eu tinha 16. Mas assim, a gente não teve esse tempo de casado, de curtição e tal. E hoje, praticamente, a gente já tá vivendo isso, porque meu filho é médico. Então o André Filho passa o dia todo fora. Isabela mora em São Paulo. Então, eles vão casar, pra mim não vai mudar muita coisa. A rotina já foi adaptada. O que eu vou fazer é que eu vou derrubar todas as paredes lá de casa, vou fazer um quarto só. Fazer um quarto só. Mas por que isso? Pra eles não voltarem? Pra eles não ficarem por lá? Não tem perigo de voltar. Eu vou fazer um voo cadê só. Meu quarto? Não existe mais. Não existe mais. Leva as coisas. Aí, meu amigo, vai ser o meu... Quer dormir, não vou na sala. Vai ser o meu playground com a minha amada pastora Rose. Glória, só mistério e Pentecoste todo dia. A casa vai ficar grande. Vai ficar enorme. Mais espaço pra ela correr. Só vai ter um quarto por neto. Pois é, né? Eu já pensei em não derrubar as paredes. Você entendeu, né? Porque se eu derrubar as paredes vai ficar muito espaço para ela correr. Realmente não vai dar certo. É verdade. Mas aqui, amigão, mais uma pergunta, zona de desconforto. Foi tanto, mais uma. Eu acho que esse foi um podcast com o maior número de perguntas de zona de desconforto. Por quê? Meu amigo, que eu gosto de colocar no desconforto. Você é bom de desconforto. O que é que você acha de igrejas que comemoram o Arraiás Gospel? Cara, de verdade, eu acho que... De verdade, o meu pensamento é que essa festa já saiu do âmbito de idolatria, e já virou uma coisa mesmo folclórica aqui da nossa região nordestina, principalmente, né? Então, eu já encaro isso como algo da cultura, sabe? Então, não vejo nenhum problema. De verdade, não vejo, né? Obviamente, se ainda tivesse ligado, se o conteúdo fosse nessa coisa da idolatria e tudo mais, sem dúvida, eu seria contra. Mas hoje é muito mais uma brincadeira, uma coisa que virou cultura, sabe? É uma festa como qualquer outra. Comer uma pamonhazinha. É bom demais. É isso, um bolozinho diferente, comida, só isso, sabe? Crente pode dançar forró? Pode, né? Não é pecado, não? Não, desde que dança com a sua esposa, né? Porque eu acho dança uma coisa, principalmente dança assim de grudadinho, muito íntimo. Então, assim, é o meu pensamento. Sim. Dança com a sua esposa. Com a esposa. Com a esposa. Reverendo. Eu não sei dançar. É uma coisa que eu... Você não sabe dançar? Eu sou triste com isso, que eu queria, porque a minha esposa gosta, né? Eu vou ter que dar um jeito. Eu piso no pé dela o tempo todo, cara. Pisa no pé dela? E o cabelo também não cai, não? Nos olhos? O cabelo aqui é intacto. Eu jogo bola e eu volto com esse cabelo. Por causa da vaca? Eu volto com esse cabelo aqui, amigo. Todo suado vai estar lá, ó. Tranquilo. Me ajude, pastorzinho. A pauta do cabelo já viramos. Já estamos em outra pergunta aí.
Reverendo, e agora nós estamos aí com uma novidade, né? Tá nascendo a CN Maracanaú. Maracanaú. Como foi isso, cara? Fala pra nós como é que isso nasceu, porque eu sei que você foi um dos cabeças, né, Sim. da implantação e tal. Como foi que isso surgiu? As Maraponga, pessoas, elas perguntam como é que nasce uma igreja, né? Sim. Como é que surge uma igreja? Explica pra nós, como é que a Como é que CN foi, né? Maracanaú surgiu? nós somos um corredor, né? Na Maraponga é um corredor para Maracanaú, né? Eu acredito que não tem, ou não sei, assim, uma igreja com um DNA como o nosso lá. Então, algumas pessoas começaram a vir, né? É a CN mais próxima de Maracanaú, é a CN Maraponga. Como eu disse, é uma reta. E a gente começou a perceber um fluxo de gente em Maracanaú, fazendo parte da comunidade das Nações Maraponga. Quando a gente contabilizou isso, pastorzão, inclusive em nível de PG é pequeno grupo, né? Nós trabalhamos com pequenos grupos, multiplicação de pequenos grupos. A gente começou a enxergar, durante um tempo, assim, 1 ano e meio de Comunidade das Nações Maraponga, um número perto de 300 pessoas. Eu disse, meu Deus, ao invés dessas pessoas ficarem vindo, né, fazendo todo esse caminho que não é tão perto, apesar de ser uma reta, por que não a igreja ali? E os PGs já eram fortes, coordenações já eram fortes, né? Nós tínhamos líderes de PG lá, nós tínhamos coordenadores, nós tínhamos diáconos lá, nós tínhamos pessoas do louvor de Maraponga que eram de lá. E começou a ser muito natural ou sobrenatural tudo isso, não precisou forçar nada, né? Foi quando a gente trouxe a ideia para o bispo Fabrício. No primeiro momento ele disse, segura um pouco, a gente queria fazer a princípio um culto. E ele foi muito sábio, ele disse, se você fizer um culto, você não pode parar. Então, vamos respirar, vamos orar, e quando a gente fizer, que não para mais, beleza. Aí foi mais 8 meses de espera. E de repente ele disse, é a hora. Conseguimos o teatro, você lembra? E começamos a fazer durante alguns meses lá, né? Depois fomos para um buffet, né? E já com essa ideia de não parar mais e começamos a procurar lugar. Até que achamos um lugar. Quantas pessoas, mais ou menos, no início, quando se iniciou esses cultos, né? Que eram cultos, né? Já né, muito parecido nesse com Maraponga. nesse teatro. Nessa média de 250 a 300 pessoas. Já nascemos lá com 200 pessoas? Inclusive, eu vou até aproveitar a sua audiência e dizer o que eu falo no púlpito, né? Você que é de Maracanaú, que está na Maraponga, eu vou descobrir, eu vou enviar você. Né? Você sai daqui. Eu tenho falado isso desde do primeiro culto. Nós temos 1 ano que nós fizemos o primeiro culto. Passou rápido. Tem 1 ano já que nós estamos fazendo cultos em Maracanaú. E eu disse, olha, eu quero que você nos dê a mesma oportunidade que nos foi dada quando a gente começou Maraponga, porque as pessoas iam para Fortaleza, pessoas que moravam em Maraponga, e nos deram a oportunidade de nos conhecer, porque eu pastoreava apenas os jovens, então eles nos deram essa oportunidade e ficaram com a gente. Então eu peço a mesma coisa, fique em Maracanaú. Mas a gente sabe que sempre haverão aqueles que... E a gente respeita isso. Não tem jeito. Tem gente que mora no Eusébio, que até hoje insiste em ir para Fortaleza. Tem gente que mora em Fortaleza que vai para Eusébio. Tem gente que mora em Fortaleza que vai para Maraponga. E aí por aí vai, né? A gente sabe que os pastores são instrumentos de Deus, mas nós sabemos que uns eram de Pedro, outros eram de Paulo. A gente sabe que as pessoas elas têm essa empatia, né, com a figura pastoral. Então, a voz, né, pastoral, né, a voz do anjo, amigo, a ovelha, né, não tem. Eu morava ali, industrial, e ia para Fortaleza. Você morava lá e ia para Fortaleza. Ia para Fortaleza. Não, cara, eu fico impressionado hoje com a quantidade de gente da Calcaia. Isso. Que vai assistir culto na CN Fortaleza, amigo. A gente ora por uma igreja naquela região ali, né? Cara, é uma coisa absurda. Eu fico assim, eu digo assim, gente, é muita paixão, assim, é muita disciplina, muito desejo. Eu fico constrangido às vezes quando eu tô em casa, aí eu tô ali fazendo uma coisa. Aí a pessoa fala assim, vamos para a igreja agora de tarde. Eu já fui de manhã. Aí, não, mas, cara, se fosse aqui, cara, é um pulo. Eu moro nas dunas. É um pulo. Aí me vem, eu digo, gente, o cara vem de Calcaia. Né? Vem de Calcaia para adorar o Senhor. É tremendo isso. Pastorzão, inclusive, nesse domingo vai ser o nosso primeiro domingo em Maracanaú. Nós estamos fazendo ainda na quarta, vai migrar já para quinta, quando inaugurar todos os campos. Quando a gente vai estar inaugurando Maracanã? Já tem noção? Pois é, eu estou perturbando o nosso bispo o tempo todo. Inauguração oficialmente? Pois é, pra gente ir lá, né? Uhum. Eu tô esperando mas essa data. hoje... Se você conseguir essa data com ele, me diga. Eu vou dar uma pressão nele. Me diz uma mas coisa. esse domingo é o primeiro culto, tá?
Esse Assim, domingo de agora? domingo. E também não primeiro para. culto no domingo. No domingo. Ah, porque esse 17 programa... horas. Ah, então pronto. Esse programa aqui nós estamos Vai na gravando quinta, hoje, né? é quarta-feira. Quem vai estar nos assistindo é quinta, ou seja, a gente gravou, você que está nos assistindo. A gente gravou ontem, né? A gente está aqui no ontem. É isso aí. Então você Hoje vai é poder. ontem. Então você vai ter acesso a essa informação. O culto domingo vai ser aonde? Já é no Templo Novo, nós já estamos fazendo no Templo Já Novo. no Templo Novo de Maracanã? Falta algumas coisas terminarem. Sim. Mas a gente decidiu entrar antes, por quê? Porque tudo era melhor do que o buffet que nós estávamos. Sim. Nós temos a nave completa, Sim. nós temos banheiros completos, algumas Tem salas espaço do para Ki- criança já? Já temos algumas salas funcionando do Kids, É mesmo? outras estão sendo terminadas. Sim. A avenida lá, o local é Tem muito incrível, estacionamento. Muito estacionamento. É. Cara, é linda a igreja. São quantos lugares na igreja de Maracanã? 300 lugares. 300? 300 Ih, ô Jesus Já do já céu. nós vamos começar o segundo curso, né, pastor? Oh, No meu domingo, pai né? do céu, esses homens não aprendem, não. Já, Lá gente. vem pouca fé, É Jesus. isso aí. A igreja começa com 200, a gente coloca a igreja com 300. Pois é. É mesmo. A gente procurou muito lugar lá. Meu amigo, eu Mas tem fico com espaço pra pena. ampliar, viu? Quem vai à frente? Quem vai assumir a igreja? Já sabemos? Eu acho que no próximo episódio você vai contar. É? No podcast. O ponto é esse aí, eu fico imaginando, porque o nosso pastor que vai assumir a igreja do Maracanã, que nós já temos noção de quem seja, É. mas Nós sabemos. mas a não comunicação podemos ainda não dizer pode ser ainda. exatamente. Exatamente. Ele assumindo uma igreja como essa, de 300 pessoas, que para um pastor, uma igreja de 300, é maravilhoso. Você Maravilhoso. pregar porque você prega com o povo. Conhece todo mundo. Conhece todo mundo, você pastoreia. Chama pelo né? nome. Você pastoreia, É. né? Você ouve o berro da ovelha de longe, Bem, sabe quem tá é. berrando, né? Não tem jeito. Exatamente. Conhece os bodes, Conhece tudo. né? Tudo. É, tudo. exato. Mas, daqui a pouco ele tá com 5 cultos domingo. Aí, amigo, aí não é brinquedo, Essa foi uma não. das minhas dores, pastorzão. Aí não é Porque brinquedo, com os não. jovens eu conhecia todo mundo, saía com todo mundo. Quando eu fui para Maraponga, quando ela cresceu muito rápido, foi um ensinamento que eu tive que ter. Eu não consigo mais. E eu preciso não ficar triste com isso. Não adianta. Porque eu era grudado com todo mundo. Não, eu lembro. Não consigo mais, cara. Eu lembro, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Eu saí com a Rosa pra jantar um dia, chego numa. Acho que foi num restaurante, foi no Dallas Grill, das antigas e tal. Eu cheguei lá com a Eita. Rose, me deparo com uma penca de jovem assim na mesa, jovem pra todo lado, que eu olho, tá lá. É. Pastor Flávio no meio de todo mundo. Eu digo, rapaz, Violãozinho, eu falei esse menino, porque pra nós tu sempre foi menino, né? Que era líder de jovem. Líder de jovem, hoje eu sei que é um velho. Eu ainda Mas, sou menino. mas falava, rapaz, esse menino vai longe demais. Olha só que coisa linda ele pastoreando o jovem aqui Cara, à a noite. gente Tal, adorava tal. aquilo, cara. Mas é porque uma igreja com um culto é uma igreja. Uma igreja com 2 cultos são 2 igrejas, com 3 são 3 igrejas, 4 Exatamente. são 5 Nem igrejas. com os líderes todos eu consigo Não mais adianta. andar, porque a liderança... Não adianta. Aí o pior não é isso, macho. A gente chega no canto, tá andando, aí, ô pastor, aí você educadamente fala, ô querido, Tempo ô todo. querido, ô querido. Todo. Aí a pessoa se Academia, aproxima, aí diz, ô pastor, eu gostando do senhor, não sei o que, tal. Aí você comete o pior dos atos falhos, É. né? Você tá na CN, Aí o cara... aí a pessoa, falei, Estou liderando o PG. Aí pegou, velho. Mas é isso, sou líder cara. do ministério tal. É. Oi, Jesus amado. É terrível, né, cara? Mas isso é o crescimento da igreja, né? O pior não é isso. O pior é quando você encontra um cidadão, dá um abraço nele e fala, ô, querido, tudo bem? Você está há muito tempo com a igreja? Eu estou na CN Eusébio. Diga amém, querido. Você já está envolvido em algum ministério? Eu sou pastor fulano de tal. Não. Aí é cruel. Tu acredita? Eu acredito. Porque você me conhece, né, amigo? É. Entendeu? Eu cheguei e falei, você que é quem é e tal. Por quê? Porque a gente cresceu demais. É. A gente cresceu muito. Então, antigamente... É a dor do crescimento, é a dor do crescimento. Porque os pastores que são consagrados na CN Fortaleza, nós sabemos, Sim. temos relacionamento, são indicados, passam pelo crivo, Uhum. passam por todas as análises, etc. Sim. Mas os pastores que são indicados pela CN Maraponga, pela CN Eusébio, Sim. pela CN Messejana, nós, pelo menos eu, o bispo, Não estão tão próximos. a gente não tem a mínima ideia. Então, assim, basicamente, você traz o nome, Sim. pastor Davi traz o Sim, nome, sim. mas até a gente começar Se relacionar. a se relacionar, e eu sou péssimo de fisionomia depois de 50 anos, depois do Covid, amigo, eu olho pro cara, eu tenho que ver o cara 10 vezes para saber que ele é ele. Então é um problema. Mas é o resultado do crescimento. E tá né? todo mundo muito ocupado, né, pastor? Também. A gente tem se encontrado pouco.
É As pessoas verdade. acham que a gente está o tempo todo, pelo contrário, a gente morre verdade. de saudade de uma época que a gente estava grudado, Não podia era? ficar, a gente não consegue Não, mais. toda semana, minha sala cheia. Todo mundo sentado na minha sala ali, lá em casa. Marca aí de Reunião, novo. uma Marca reunião, aí um uma churrasquinho reunião. de Não novo é? aí. Nunca. O Não é. Sávio contando aquelas Tem piadas quantos bestas, o anos? Sávio. É, cara. Aquelas Porque coisas. foi crescendo. A gente tava na João Carvalho, A né? gente se reunia na sua casa para tratar sobre coordenações de PG. Todo mundo tava Né? lá. Você Reunião lembra? ministerial, era tudo lá em 2014, casa. 15, 16. Todo mundo lá em casa, E todo era mundo lá em bom. casa. E Era. era bom. Foi um tempo muito bom, como hoje ainda continua sendo, mas cada tempo no seu tempo. É. Mas a gente está chegando no final, meu Já? amigo. Já, rapaz. Meu Deus, Deus. Jesus amado. Uma hora praticamente passou. Uma hora Não, passou, mais de passou uma muito hora, rápido, cara. foi mais de uma hora. Cara, foi gostoso, viu? Mas Obrigado. calma, que tem a Não zona dá de pra terminar assim, não, nível numa boa? hard. O Getúlio, você acha que ele vai responder o nível hard? Eu acho que sim. Acha que vai? Acho que sim. Pode pular as perguntas, não? Foi o primeiro podcast que eu acabei quase rouco. Ei, pode pular a pergunta? Pode não responder perguntas? Se pode, pode. Nós chamamos de freada de bicicleta. Freada de bicicleta. É. Você me remeteu uma imagem aqui, amigo. Derrapada. Derrapado, ok. derrapada, Obrigado. derrapada. Melhorou um bocado. Esse podcast nós vamos ter que gravar de novo. Vou ter que fazer uns cortes aí, pessoal. Esse podcast Esse tá vai ser o pouco- primeiro que vai ter Esse corte. podcast tá pouco espiritual. Muito Você pouco. acha? Eu estou com um pastor aqui, esse podcast. E eu também tá estou com o pastor, viu? Ô, Jesus amado. Mas essa é a ideia, né, Você pastor? está preparado? Não sei, mas Então vamos lá. vai, manda. Você já respondeu se você tem uma vaca em casa, né? Então Não vou tem, entrar no não mérito, tem. né? Você não Não tem tem vaca em casa, vaca, não, não né? tem, não Tá bom. Qual é a marca que você usa aí desse? Rapaz, eu sou Essa simples. sua É o gomalina- que funcionar. Gomalina. É o que funcionar. Você é do tempo da Mas gomalina? Do Gomex? Não conheço o gomalina. Me ajude. Ok, vamos nós? Bora. Eu não sei se eu faço essa pergunta. Então não faça. Se você tem dúvidas, não faça. Vou fazer, não. Essa aqui eu faço fora do ar. Por favor. Não sei se eu faço. Ó, vou te perguntar se eu faço, tá certo? Aí tu me diz se eu faço ou não faço. Certo. Aqui é assim. Você vai me mostrar a pergunta. Vou te mostrar. E tu me diz se eu faço ou não faço, tá Pô, certo? vai ficar louco aí. Aí bom é isso. Vamos mandar, Tô cara. nem um pouco preocupado. Pastor, qual era aquela pergunta que você não respondeu? Tô nem um pouco preocupado. É assim, eu vou te perguntar, é isso ou isso? Não tem terceiro, Tá. não tem explicação, Eu é tô- isso e Você pronto. sabe que eu tô ficando preocupado, né? Que você tá preparando muito aí. Não, porque acaba ficar ciente, tá certo? Então a primeira pergunta seria essa daqui, ó. Pra optar por uma ou É, outra. ou essa ou essa. Quem é o mais importante? Deixa quieto, né? Cara, Vou deixar você quieto, responderia essa? Hã? Você responderia essa? Eu faço. Mas eu conheço e eu fico com essa receio, dúvida, mas né? eu acho melhor não, entendeu? Por isso é que eu falei essa daqui é desconfortável demais e vou acabar trazendo uma confusão para mim, entendeu? Meu Deus. Então eu vou deixar quieto, eu vou deixar Deixa quieto. Porque nós sabemos o que a Bíblia diz. É, cara. Mas nós temos que ser sábios. Eu não vou lhe colocar nessa Em relação situação, ao não. coração da Tu pessoa. vai ficar Mas tu sabe qual é a minha resposta. Eu sei, Ó. eu sei, claro que eu sei. É. Claro que eu sei. Vocês estão perturbadinhos aí do outro lado da câmera. Eu sei que vocês estão. Que coisa boa. Mas eu não vou fazer isso com você, não. Vou Tá deixar bom. você de boa, viu? Você vai ficar me devendo essa. Vamos bom. lá. Pastor local ou pastor de fora? Local. Bispo JB ou Bispo Fabrício? Fabrício. Leonardo Gonçalves ou Kleber Lucas? John Dias. Leonardo Gonçalves ou Kleber Lucas? Se quiser passar, você passa. Nenhum dos dois, amigo. Hoje. Então você passa. Hoje. Então Nenhum dos você dois passa. hoje. Caio Fábio ou Ed René Kivitz? Nenhum dos dois hoje. Mas já foram minha inspiração. Caio já foi minha inspiração demais. Por favor, sem explicações. Sem sim. explicações? Não tem aqui Tá. explicação. É só esse ou esse. Ponto final, ok? Tudo bem. Qual o seu prato predileto? Carne. Carne. Que carne que você gosta? Picanha. Picanha. Me diz um livro aí que você gosta muito, que você indicar para as pessoas. Cara, são tantos livros. Vixe, quando o cara fala são Não, tantos, cara, não vem é sério, nenhum. cara. Quando o cara fala são tantos. Eu vou te falar não o vem do meu coração, que foi importantíssimo assim na minha virada de chave. Por que caem os valentes? Josué Gonçalves, não é José. Porque Aliás, é José. José Gonçalves. José Gonçalves, não é Não o é- Josué, não. né? Por Que que trabalha caem com os casais, né? valentes? Ok. Um cantor. Um cantor? Meu Deus.
Mauro Henrique. Quem? Mauro Henrique, Mauro Henrique? ex-oficina G3. Ah, tá. É, porque Jovem. é jovem. Eu não aguento esse velho querendo ser jovem, mas tudo bem. Ai, ai. Um prato que você não gosta. Não é um prato, é Uma comida que você não gosta. cebola. Não gosto de cebola. Não gosta de cebola? A não ser no vinagrete. Certo, não gosta de cebola. Então, a última pergunta. Muita cebola com Bolsonaro ou uma picanha espetacular, por mais que esteja difícil da gente encontrar essa promessa e tal, ou uma picanha espetacular com Lula? Todas as cebolas com o Bolsonaro. Todas as cebolas. Pode colocar Meu muita querido cebola. amigo, pastor Flávio, cara, foi um prazer muito grande receber você, tá? Honro muito sua vida. Você sempre será uma grande inspiração para nós, como um grande exemplo de pai, um grande exemplo de marido, uma resiliência incrível. Um cara que eu sei que já viveu momentos muito difíceis do ponto de vista financeiro. Sim. E por aí vai. E assim, como seu amigo e pastor, nunca lhe vi murmurar uma vez sequer. Isso é algo que eu nunca lhe disse, mas estou aproveitando o momento para lhe dizer. E eu louvo a Deus por poder compartilhar o ministério com você, meu amigo. Eu tenho muito orgulho, tá, de dizer que fazemos parte do mesmo lugar, né, e que eu creio que isso não é nada diante do que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. Tá? Pastorzão, te agradecer. Enquanto você falava, a minha memória foi buscar uma frase sua. Talvez você não lembre, mas no único acampamento que nós vivemos, CN juntos, né? Assim, hoje, desde aquele 2015, sempre foi só os jovens e tal. Foi o único que foi ali no Paracuru, lá no Getsemane. Sim, sim. Eu estava... Vocês terminaram a parte dos adultos e vocês saíram e ficaram ali ainda assistindo. Eu estava terminando a ministração com os jovens que foram feitos ali no refeitório. Sim. E eu estava terminando e peguei o meu violão. Você falou algo mais ou menos assim, né? Para mim depois, né? Relacionado à unção que estava sobre a minha vida e sempre com esse violão também, ministrando e tal. 2015, amigo. Amém. Né? Você liberou essa palavra sobre mim, né? Eu sempre me senti muito amado por você. Amém, pela querido. sua casa, pelos seus filhos, pela Rose. Yeah. Viu? Yeah. Para mim é assim uma alegria dividir a mesa com você aqui. Quero declarar toda a graça de Deus sobre a sua vida. Sucesso. Amém, em querido. tudo que você Amém. colocar as suas mãos, Amém. viu? Deus te abençoe, meu amigo. Tamo junto. Aproveite para mandar um recado para quem está em casa. Essa câmera é sua. Meus queridos, obrigado por esse espaço aí no seu dia, no seu horário aí. Não sei que hora você vai assistir. Obrigado por nos ouvir. Eu acredito que a maioria aí nos conhece, né? E se você não nos conhece, nos permita conhecer. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então é isso. Você que não conhece o Pastor Flávio, conheceu agora. E se quiser conhecer mais, é só visitar lá na Comunidade das Nações, na Maraponga. Cultos domingos, quais horários, reverendo? 10, 15, 17 e 19h30. São 4 cultos domingo, né? Cultos e domingo. na semana, na quinta-feira. Quinta-feira, os nossos 19h30, né? Aí tem os cursos dos jovens, né? Os ministérios do sábado. É isso aí. Então é isso. Você esteve conosco até agora. Muito obrigado. O meu agradecimento muito especial aos nossos parceiros, PLA, a Vivace Conceito, a Apex e ao Homem do Sapato. E a você, pelo carinho que você dedicou. Eu quero te pedir que você comenta aqui o que é que você achou dessa nossa conversa. Afinal de contas, foram 2 pastores batendo um papo, eu acredito que um tanto diferente. Diferente. Acho que as pessoas esperavam uma coisa e acabaram encontrando outra. E é isso, eu acho que o evangelho é leveza, evangelho é alegria, evangelho é vivê-lo antes de qualquer palavra. Amém. Quer conhecer a árvore? Olhe para os frutos. Acho que esse é uma das grandes orientações que o Senhor nos dá, né? Que nós viemos a frutificar e frutificar bem. Então, muito obrigado. Nos segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e até o próximo programa.